Olá, bem-vindo a mais um Você Já Viu Esse? Hoje nós vamos falar sobre De Volta para o Futuro. Filme lançado em 1985 que contava com as estrelas Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Porém, logo no começo da produção tivemos algumas alterações. Michael J. Fox não foi o primeiro ator a presenciar e filmar o filme. Outro ator já tinha feito o início das filmagens, porém perceberam que não estava sendo bem feito ou não estava sendo bem aderido ali ao enredo, ao contexto do filme. E principalmente que o próprio ator que fazia o personagem estava criticando ali a apresentação e o conteúdo, eles resolveram trocar para o Michael J. Fox e ficou aí essa dupla lendária que até hoje faz sucesso por esses próprios papéis. Mas o que eles talvez não soubessem é que isso se tornaria um dos 100 maiores filmes de todos os tempos. Talvez as suas sequências não foram tão famosas ou não tão bem sucedidas, mas não podemos deixar de dizer que De Volta para o Futuro é uma das 100 melhores franquias de todos os tempos do cinema. Então acho até difícil que você nunca tenha ouvido falar do De Volta para o Futuro, mas se você não ouviu, por favor, vá lá e veja os 3 filmes da sequência e depois volte aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre eles. Mas inicialmente, quando os filmes encerram na terceira trilogia, o Dr. Brown, que é o criador da máquina do tempo, ele destrói a máquina. E isso faz com que encerre ali o que seria a trilogia original dos filmes. E é onde muita gente parou e não viu a sequência do que seria visto mais para frente. Porém, existem duas formas que deu-se sequência aos filmes originais. Não são tão bem conhecidas, mas existem. A primeira forma de sequência veio como um curta, formado em 2015, de apenas 10 minutos. Eu pus um trechinho aqui para vocês verem que provavelmente vocês não conhecem, até legendei para ficar mais fácil. Mas ele mostra o Dr. Brown 30 anos depois, então é um curta comemorativo aos 30 anos da franquia, onde o Dr. Brown tem que realmente voltar ao tempo mais uma vez no futuro para corrigir o que seriam a destruição da humanidade através de algumas coisas que a gente viu lá no filme, como por exemplo o hoverboard, o tênis que se amarra sozinho, o Dr. Fusão e algumas coisas que o filme mostrou como seria a evolução da vida, uma suposição da evolução da vida. Mas nesse curto ele fala que isso causou a destruição da humanidade. Então ele tem que voltar e conseguir corrigir isso. Então é bem interessante essa visão porque realmente muita coisa que se mostrou nos filmes, na trilogia, foi dada como uma previsão do que seria o futuro. Porém isso não necessariamente se concretizou na nossa realidade. E no curta ele considera que essas coisas trouxeram malefícios à humanidade. E a outra forma de sequência da série é a série animada, que foi feita por 26 episódios. Essa série continha basicamente o foco no Dr. Brown e os seus filhos, Júlio e Verne, que foram apresentados logo no final do filme 3 e apenas apareceram como um comentário, quando o Dr. Brown ali destruiu a máquina do tempo original, que era o DeLorean, e apresentou uma nova máquina do tempo, que seria o trem, a ferrovia, que ele usou para voltar ao tempo. Porém, a série animada ela não segue essa questão do trem, ela foca num universo onde a máquina do tempo original ainda é o DeLorean. Mas vai muito nas situações principalmente dos filhos do Dr. Brown interagindo com o passado e causando alterações no passado que deveriam ser corrigidas. Então isso é muito interessante ver essa tomada de direção que fugiu um pouco até dos atores principais e foi para uma conexão. Outro fato interessante sobre essa série animada é que no começo e nos finais dos episódios nós tínhamos partes em live action e foram atuados pelos principais atores, basicamente pelo Dr. Brown com o Christopher Lloyd atuando. Então mostra o quanto talvez ali fosse canonizado essa apresentação do que era feito na série animada. Era sempre um trecho curto, mas ele mostrava e falava alguma coisa sobre ciência que seria mais ou menos apresentada ali ao longo do episódio. E essa não foi a única vez que nós tivemos essa mescla entre live action e série animada, como por exemplo no show do Super Mario Bros. Antes do episódio animado e depois do episódio animado, nós tínhamos essas apresentações em live action, não falando simplesmente do episódio que vinha aparecendo, mas simplesmente aparecendo algo sobre os irmãos Mario, e apresentações até de atores famosos. Outro fato legal era o encerramento dos episódios da série animada, onde o Bill Nye, que era um ator que representava muitas situações sobre química, e isso é muito comum nos Estados Unidos, tem alguns programas relacionados à química, ele apresentava ali algumas orientações sobre o que foi feito na ciência daquele episódio que nós acabamos de ver. Então era muito interessante, era narrado por Dr. Brown.
Nós vimos algo parecido, né, em relação à química aqui no Brasil com o mundo de Bikman, né? Nós não temos tanta referência assim como lá nos Estados Unidos é mais comum, mas aqui no Brasil tivemos muito essa questão do mundo de Bikman que é lembrado até hoje, né, pelo pessoal da época da cultura, principalmente que presenciou aquela ação. Outra situação que não é necessariamente uma continuação, mas é interessante dizer, a Netflix possui um documentário chamado Filmes que Marcaram Época. E o De Volta para o Futuro não podia ter ficado de lado. Ele mostra direitinho como é que foi toda essa produção que eu comentei lá no começo. Alterações dentro de nome, dentro de atores e outras muitas alterações. Que não é muito nosso foco. Nosso foco é falar sobre coisas que talvez você não tenha visto. Então se você quiser aprender bem como foi isso, veja esse documentário. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você curtiu De Volta para o Futuro, você não pode perder essa parte extra, que você vai aproveitar em muito esse acrescento de personagens, acrescento de aprofundamento de história dos próprios personagens. Então curta, comenta, compartilhe, segue lá, para você não perder nenhuma outra atualização de nenhuma outra série, ou até mesmo do De Volta para o Futuro.